Tem uma coisa muito estranha acontecendo com os motoristas de aplicativo hoje, cara. O motorista roda mais, trabalha mais horas, passa mais tempo no trânsito, mais longe de casa, mais tempo sentado dentro do carro e mesmo assim, muita gente sente que sobra cada vez menos dinheiro no final do mês. E talvez o mais bizarro dessa história é que, pra quem olha de fora, parece exatamente ao contrário. O passageiro abre o aplicativo, vê uma corrida de R$40, R$50, às vezes, cara, até R$70 e pensa o seguinte: caramba, cara, esse motorista deve estar ganhando muito dinheiro. Só que quando a corrida termina, cara, o motorista olha pra tela do celular e já começa a fazer aquela conta mental, né? Porcentagem do aplicativo, gasolina, manutenção, seguro, financiamento, pneu, troca de óleo, lavagem, depreciação. E o dinheiro começa a desaparecer antes mesmo de chegar na conta. E todo motorista conhece aquela sensação, né? Quando você termina o dia cansado, olha o faturamento do aplicativo e vê um número relativamente alto, né? E por alguns segundos, cara, você pensa: porra, cara, hoje foi bom, hoje eu estourei. Mas aí você lembra que o tanque está quase na metade, que o pneu está perto de trocar, que o óleo vence semana que vem. E o carro, cara, começou a fazer aquele barulho estranho na suspensão, sabe? E aquele alívio, então, dura muito pouco, né? Porque no fundo, cara, parece que o motorista nunca trabalhou tanto pra sobrar tão pouco no final do mês, né? Só que o mais assustador de tudo isso, cara, é que nem sempre foi assim. Teve uma época em que dirigir pelo aplicativo realmente parecia uma oportunidade rara. Muita gente mudou de vida por causa disso, né? Gente que saiu do emprego pagando pouco, gente, cara, que conseguiu respirar financeiramente pela primeira vez na vida, gente que entrou no aplicativo acreditando que finalmente tinha encontrado a liberdade. E durante um tempo, cara, parecia que tinha encontrado realmente esse negócio, né? Só que aos poucos, sem ninguém perceber direito, o jogo começou a mudar, né? E talvez essa seja a parte mais perigosa de tudo isso, né? Porque a mudança não aconteceu de uma vez só. Ela foi acontecendo devagar. Uma hora extra ali, um turno a mais ali, mais uma madrugada no final de semana, mais um dia sem folga, até que, sem perceber, a vida inteira começou a girar em torno de uma tela para tocar uma corrida. E a pergunta que fica é a seguinte, cara: como uma atividade que prometia tanta liberdade financeira acabou virando uma corrida de sobrevivência, onde o motorista trabalha cada vez mais só para tentar continuar no mesmo lugar? Porque hoje tem motorista rodando 12, 14, 16 horas por dia, e mesmo assim sentindo que está ficando para trás. E nesse vídeo a gente vai entender como isso aconteceu, como os aplicativos cresceram, os ganhos mudaram e como os custos, cara, explodiram silenciosamente. E principalmente como milhares de motoristas entraram numa espécie de esteira infinita, onde eles aceleram o máximo que conseguem, mas sentem que nunca conseguem sair do lugar. Quem começou a rodar nos aplicativos lá por 2015, 2016, viveu uma realidade que hoje parece quase impossível de acreditar. E isso não é papo nostálgico de um veterano aqui, tá? O mercado era realmente diferente do que é hoje. Muito diferente, cara. Naquela época, dirigir aplicativo ainda tinha cara de oportunidade, de crescimento, de futuro, entende? Os aplicativos estavam chegando forte aqui no Brasil. Era novidade. As pessoas comentavam sobre isso no trabalho, na faculdade. Cara, inclusive no almoço de domingo, os pessoal comentava, né? Parecia a tecnologia de filme, né? Você apertava um botão no celular e em alguns minutos depois, cara, um carro particular parava na sua frente, com o ar-condicionado ligado, água, bala, carregador, tudo disponível. E o mais importante de tudo, cara, sem aquela experiência traumática que muita gente tinha com o táxi naquela época, né? O passageiro, cara, adorava. Só que do outro lado, o motorista também estava feliz. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer serviço. Porque o motorista realmente ganhava dinheiro. Mas dinheiro de verdade, claro, né? Tinha bônus praticamente toda semana, meta agressiva, incentivo toda hora, tarifa dinâmica, né, explodindo a qualquer momento. Corrida curta pagava bem. Corrida longa, cara, pagava ainda melhor. E talvez o detalhe mais importante de tudo isso, cara: sobrava dinheiro. Depois de abastecer e de pagar as contas do carro, ainda sobrava dinheiro de verdade na conta, né? E isso criou uma febre. Muita gente largou um emprego formal. Teve gerente de loja saindo do comércio. Teve, cara, operador de fábrica pedindo demissão. Gente cansada de salário apertado, olhando pro aplicativo como uma chance rara de finalmente respirar financeiramente. E durante um tempo, parecia que tinha sido dado certo, né? Teve motorista comprando carro zero, quitando dívidas antigas, reformando casa, levando a família para passear pela primeira vez na vida. E isso gerava uma coisa muito poderosa, cara: a esperança no motorista. O motorista acordava motivado, rodava motivado, porque sentia que o esforço estava valendo muito a pena. E quando o trabalhador sente que está evoluindo, ele aguenta muito mais pressão sem perceber. Só que enquanto os motoristas comemoravam faturamentos altos, tinha uma coisa nos bastidores que quase ninguém entendia na época, né? Porque aquele lucro absurdo não era exatamente natural, né? As plataformas estavam queimando bilhões de dólares de investidores do mundo inteiro. O objetivo não era lucro imediato, era dominar o mercado, virar hábito na população, eliminar a concorrência. E para isso, valia a pena subsidiar corridas baratas por passageiro e ganhos altos pro motorista. Era uma fase de expansão agressiva, entende? Só que existe um problema nesse tipo de estratégia. Uma hora a conta chega, e talvez essa tenha sido o momento que ninguém percebeu, né? Porque enquanto milhares de motoristas entravam acreditando que tinham encontrado independência financeira, o sistema lentamente começava a mudar o objetivo. No começo, o aplicativo precisava conquistar muito
muitos motoristas, né? Depois de alguns anos, o motorista já dependia do aplicativo para sobreviver. E quando essa chave virou, cara, o jogo começou a mudar completamente. Cara, e foi exatamente aqui que a conta começou a não fechar, né? Porque depois que os aplicativos viraram parte da rotina das pessoas, a lógica mudou completamente, né? A fase de conquista acabou. O aplicativo já não precisava mais conversar em motoristas a entrar. Agora tinha motoristas sobrando no mercado. E isso aconteceu justamente no momento complicado do Brasil. O desemprego aumentou. As contas, cara, cada esquina tinha um carro. Mais gente conectada, mais gente disputando uma corrida. E a matemática disso é cruel, é claro. Quando existe pouca oferta, o trabalhador tem muito valor. Quando existe excesso de oferta, o poder desaparece. E foi aí que começou a transformação silenciosa do aplicativo, né? As tarifas começaram a cair aos poucos, sem aviso, sem anúncio, sem ninguém perceber claramente. Os bônus, cara, ficaram cada vez menores, né? Mais difíceis, mais raros. A dinâmica já não subia como antes, né? E o motorista começou a perceber uma coisa muito estranha. Para ganhar o mesmo valor de alguns anos atrás, ele precisava trabalhar mais, muito mais. No começo parecia pequeno, uma horinha a mais na rua, mais uma corrida antes de voltar para casa, mais um sábado trabalhando, só mais uma madrugada essa semana. Só que o problema dessas mudanças lentas é que elas entram na vida da pessoa sem fazer muito barulho. Até que um dia, o motorista percebe que já não consegue mais descansar sem culpa, porque quando ele para, a conta continua chegando. E existe uma cena que praticamente todo motorista conhece, cara. Você acorda cansado, olha pro celular e antes mesmo de levantar da cama, começa a fazer aquele cálculo mental, sabe? Será que hoje vai dar pra bater aquela meta? Será que compensa hoje sair cedo? Será que hoje vai ter aquela dinâmica bacana? A cabeça nunca desliga, porque aos poucos o aplicativo deixou de ser uma oportunidade extra e começou a virar uma necessidade permanente. Só que enquanto o valor das corridas diminuíam, o mundo real lá fora fazia exatamente ao contrário, né? Combustível disparou, pneu disparou, óleo disparou, seguro ficou absurdamente mais caro. As peças automotivas, cara, ficou um susto, né? Qualquer manutenção simples começou a parecer uma facada nas tuas costas. E talvez essa seja a parte mais perigosa dessa história, porque o motorista começou a trabalhar mais justamente no momento em que colocar o carro na rua ficou cada vez mais caro, né? Ou seja, ele acelerava mais, mas avançava menos. E sem perceber, milhares de motoristas começaram a entrar numa armadilha psicológica muito perigosa, tá? Porque existe uma diferença enorme entre trabalhar cansado e construir alguma coisa e trabalhar cansado só pra não se afundar, certo? E foi exatamente aí que muita gente começou a perceber que o sonho da liberdade financeira estava começando a virar outra coisa. E talvez tenha sido aqui que muita gente tomou um choque de realidade mais pesado, cara. Porque teve um momento em que o motorista percebeu uma verdade cruel, tá? Ele já não estava mais trabalhando pra crescer, né? Ele estava trabalhando para manter o carro vivo. E isso muda completamente a cabeça do motorista. No começo, o carro parecia liberdade, né? O cara assinava um financiamento, pegava a chave e sentia, cara, que finalmente tinha uma ferramenta para mudar de vida. Era quase um símbolo, sabe? Como se aquele carro representasse independência. Só que o carro de aplicativo não vive uma rotina normal. Ele vive numa guerra, né? O motorista comum, cara, roda facilmente 4.000, 5.000 quilômetros por mês. Às vezes até mais, né? É quilometragem de gente que trabalha viajando. E em pouco tempo, cara, o carro envelhece numa velocidade absurda, né? E quanto mais ele roda, mais começa a cobrar o pedágio, né? Primeiro vem a troca de óleo, depois a troca de pneu, depois vem o freio, depois suspensão, depois correia, depois amortecedor, peça elétrica. Aí aparece um barulho estranho, uma luz no painel, às vezes um vazamento pequeno. E todo motorista conhece essa sensação, né, cara? Você escuta um barulho diferente no carro e já sente um frio na barriga, né? Porque dependendo do problema, cara, uma semana inteira de trabalho vai embora na oficina, né? E o mais perigoso de tudo isso, cara, é que muitas vezes o motorista nem percebe o tamanho do custo real, né? Porque o aplicativo mostra um faturamento bruto, né? E esse faturamento bruto, cara, cria uma ilusão na cabeça da pessoa. Porque a pessoa vê lá a tela do aplicativo, R$ 500 no dia, né? Parece ótimo, né? Dá até uma sensação de alívio, só que aí começa a realidade. Tira o combustível, tira a manutenção, tira desgaste, tira financiamento, tira imposto, depreciação. E aos poucos, cara, aquele valor começa a derreter, né? Até virar uma sobra muito menor do que parecia no início do dia. E talvez o pior disso tudo é que o carro não pode parar, porque quando o carro para, a renda vai junto. O aplicativo não paga o afastamento da pessoa, né? Então não existe férias, não existe licença, não existe garantia de nada, cara. Se o carro ficar parado 3 dias, o faturamento zera. Mas o boleto continua chegando normalmente, né? E isso cria uma prisão invisível. O motorista continua rodando, mesmo cansado, mesmo doente, mesmo esgotado, cara. Porque ele sente que não tem espaço pra parar, né? Tem motorista, cara, que roda com dor nas costas, dor na perna, dor no braço, mas ainda assim, cara, continua mesmo com dor, né? Porque existe uma sensação constante de urgência, como se ele estivesse correndo atrás de alguma coisa que ele nunca vai alcançar completamente, né? E talvez a cena mais simbólica disso tudo seja quando o motorista abastece o carro.
carro. Porque antigamente abastecer o carro dava uma sensação de trabalho, né? Hoje, muitas vezes, parece investimento obrigatório para continuar sobrevivendo. O cara olha os números da bomba subindo, né? E já calcula quantas horas vai precisar rodar só para recuperar aquele tanque que ele encheu. Olha o tamanho da armadilha psicológica. O motorista entrou no aplicativo acreditando que estava comprando a liberdade, mas aos poucos acabou virando funcionário do próprio carro, cara. E quando essa pressão inteira acontece ali na frente, quem senta no banco de trás muitas vezes não faz ideia do que está acontecendo dentro da cabeça daquele motorista. E é aí que a história começa a ficar realmente absurda, porque hoje existe uma sensação estranha acontecendo nas corridas de aplicativo, né? O passageiro, cara, abre o celular, vê uma corrida de 45, 50, às vezes, cara, 70 reais, e pensa o seguinte: o motorista tá ganhando dinheiro demais. Só que, ao mesmo tempo, o motorista aceita aquela mesma corrida, né? Olhando pro valor. E pensa o seguinte, cara: isso aqui não compensa. Percebe, cara, o tamanho da distorção? Os dois lados saem frustrados da mesma viagem, né? E talvez essa seja a parte mais inteligente e mais perigosa do sistema. Porque ele conseguiu criar um cenário onde o passageiro acha que o motorista está cobrando caro e o motorista, cara, sente que está trabalhando barato. Mas vamos olhar o que acontece por trás da tela, né? O passageiro paga 50 reais numa corrida. Só que quando ele termina, não é 50 reais que caem pro motorista, né? Tem corrida que o motorista recebe 28, 30, às vezes até menos, né? E quando você desconta, cara, gasolina, desgaste do carro, manutenção, óleo, pneu, lavagem, o lucro vai diminuindo ainda mais, né? Só que o passageiro, ele não vê isso, né? Pro passageiro, cara, o valor cheio da corrida parece ir direto pro bolso do motorista, né? E isso começa a criar um clima de revolta silenciosa, sabe? O passageiro pensa: pô, o cara tá recebendo bem e ainda cancelou minha corrida. Só que do outro lado, o motorista olha a situação completamente diferente, né? Porque ele sabe que uma corrida aparentemente boa, muitas vezes mal paga o custo operacional do carro, né? E aí começa a nascer um comportamento que mudou completamente a experiência dos aplicativos, né? O motorista começou a selecionar a corrida, né? Não porque ele não quer trabalhar, mas porque aceitar a corrida errada virou prejuízo. Corrida curta demais, corrida para trânsito pesado, corrida para região perigosa, corrida que faz o carro rodar vazio na volta. Tudo isso começa a entrar na conta mental do motorista. Porque hoje, cara, o motorista não pode mais pensar só em faturamento, né? Ele é obrigado a pensar em sobrevivência operacional. E o resultado disso aparece diretamente para o passageiro: cancelamento atrás de cancelamento, demora para encontrar motorista, corrida aceita e cancelada segundos depois. E quanto mais isso acontece, mais o passageiro fica irritado. Só que o mais curioso é que muitas vezes o motorista e o passageiro estão brigando pelo mesmo motivo, né? Sem perceber. Os dois sentem que estão pagando caro demais, né? O passageiro sente que paga caro pela corrida e o motorista sente que paga caro para trabalhar, né? E quando os dois lados, né, se desgastam, a engrenagem continua funcionando normalmente. Só que existe um detalhe ainda mais pesado nessa história. Porque quando o ganho por corrida começa a cair, o motorista só enxerga uma saída, né? Trabalhar mais, muito mais, cara. E é exatamente aqui que a conta deixa de ser financeira e começa a ser cobrada no corpo e na mente do motorista, né? E talvez seja aqui que a maioria das pessoas que estão de fora não conseguem enxergar o tamanho real do problema, né? Porque quando alguém fala sobre motorista de aplicativo, quase sempre a mesma conversa gira em torno do dinheiro, né? Quanto faturou, quanto gastou, quanto fez por semana. Só que existe uma conta invisível que quase ninguém coloca no papel, né? O desgaste do próprio corpo. E pior, cara, o desgaste da mente também, tá? Porque dirigir aplicativo não é só ficar sentado dirigindo, né? O motorista passa o dia inteiro em estado de alerta. Trânsito pesado, motoqueiro cortando o corredor, fechada, buzinada, pressão do relógio, passageiro que atrasa, corrida cancelada, risco de assalto, risco, cara, de denúncia falsa, risco de bloqueio. A cabeça, cara, com certeza nunca desliga, né? E talvez quem nunca trabalhou na rua não perceba isso, mas viver em alerta constante vai destruindo a pessoa aos poucos. O motorista acorda pensando em meta, passa o dia inteiro pensando em corrida e vai dormir preocupado com combustível, prestação, seguro, IPVA, manutenção. O aplicativo sai da tela do celular e começa a ocupar espaços dentro da mente do motorista, né? E o pior é que, conforme os ganhos diminuíram, a única solução encontrada pela maioria foi aumentar a jornada de trabalho. Porque se antes o cara conseguia fazer uma renda razoável em 8 horas por dia de trabalho, hoje muita gente passa fácil de 12 horas por dia, 14 e às vezes, cara, muito mais que isso, né? E o corpo cobra essa conta, né? Dor nas costas, no joelho, má alimentação, sono péssimo, ansiedade, estresse constante,
Tem motorista, cara, vivendo basicamente, né, à base de café e energético e comida de posto. Porque parar para descansar virou um tempo perdido, sabe? E existe uma coisa perigosa acontecendo aqui. O corpo humano se acostuma com o sofrimento. A pessoa começa a achar normal sentir dor o dia todo, sabe? É normal viver cansado, normal trabalhar no limite, normal passar mais tempo dentro do carro do que dentro de casa. Até que aquilo que deveria ser temporário vira uma rotina. E talvez a parte mais cruel disso tudo, cara, é que muitos motoristas percebem que estão se desgastando, né? Mas não conseguem parar. Porque o sistema cria uma sensação de prisão silenciosa. O carro não pode ficar parado, o aplicativo não pode desligar, o boleto continua chegando, a parcela continua vencendo. Então, mesmo cansado, mesmo esgotado, cara, o motorista continua rodando. E é aqui que aquele discurso antigo dos aplicativos começa a desmoronar completamente, sabe? Porque lembra da promessa? Trabalhe quando quiser, seja seu próprio chefe, tenha liberdade. Só que para muita gente, essa liberdade virou exatamente o contrário. Porque no começo, o aplicativo vendia uma ideia extremamente poderosa, né? A liberdade. Talvez tenha sido essa a palavra que mais atraiu motoristas no início. Seja seu próprio chefe, faça seus próprios horários, ganhe dinheiro dirigindo. E olhando de fora, realmente parecia a oportunidade perfeita, né? Sem chefe enchendo o saco, sem precisar bater o ponto, sem utilizar o uniforme, sem empresa controlando sua rotina. O motorista ligava o aplicativo quando queria e desligava o aplicativo quando queria também. Só que aos poucos essa sensação começou a mudar, né? Porque existe uma diferença muito grande entre ter liberdade para trabalhar e ser obrigado a trabalhar o tempo inteiro para sobreviver. E talvez essa seja a armadilha que muita gente percebeu tarde demais. Hoje o motorista até pode escolher o horário, mas se ele não rodar nos horários mais pesados ali do dia, a conta muitas vezes não vai fechar, né? Ele precisa sair justamente na chuva, na madrugada, no horário de pico, no momento em que a cidade está mais estressante, sabe? Ou seja, a liberdade começou a virar dependência do algoritmo. O motorista já não roda quando ele quer, ele roda quando o aplicativo manda. Quando aparece dinâmica, quando surge bônus, quando a demanda aumenta. E isso cria uma sensação psicológica muito pesada, porque trabalhar duro não é necessariamente o problema. O ser humano aguenta trabalhar duro quando sente que está evoluindo, quando sente que está construindo alguma coisa. O problema começa quando a pessoa trabalha cada vez mais e sente que continua parada no mesmo lugar. E é exatamente essa sensação, cara, que muitos motoristas carregam hoje em dia. Eles rodam mais do que rodavam anos atrás, mas sobra menos dinheiro. Passam mais tempo longe da família, mas conseguem guardar menos dinheiro. Se desgastam mais, têm menos perspectiva de crescimento e aos poucos, o aplicativo que parecia um símbolo de independência começou a parecer uma esteira. O motorista corre, corre, mas nunca consegue sair do lugar. E talvez a parte mais perigosa disso tudo é que muita gente já percebeu essa armadilha, mas não consegue escapar dela mais. Porque depois de anos rodando nos aplicativos, o carro, cara, virou a principal renda da casa, né? Os boletos, caras, dependem dos aplicativos. A rotina depende do aplicativo. E a sobrevivência, infelizmente, depende do aplicativo. E quando uma pessoa depende completamente de uma engrenagem, mesmo percebendo que ela está desgastando sua vida, fica muito difícil simplesmente de parar, né? E no final das contas, talvez essa seja a maior transformação dos aplicativos nos últimos anos, né? Eles deixaram de representar liberdade financeira e passaram a representar sobrevivência contínua. Só que existe uma pergunta ainda mais desconfortável no meio disso tudo, tá? Será que a situação ainda tem volta? Ou o mercado de aplicativos simplesmente virou isso que a gente está vendo hoje em dia, cara? No fim das contas, talvez a maior ironia dessa história é que o motorista de aplicativo nunca trabalhou tanto e ao mesmo tempo, cara, nunca sentiu tão pouco progresso, né? Porque disposição para trabalhar, a maioria continua tendo, né? O motorista continua acordando cedo, continua enfrentando o trânsito, continua rodando na chuva, na madrugada, no calor, no frio, no final de semana, continua sacrificando tempo com a família para fazer a conta fechar no final do mês, né? O esforço, cara, continua existindo. O que mudou realmente foi a sensação de recompensa, né? Porque lá no começo, muita gente realmente acreditava que estava construindo uma vida melhor. E durante um tempo, parecia verdade. Só que aos poucos, a realidade começou a mudar. As tarifas diminuíram, os custos, cara, explodiram violentamente, e o motorista entrou numa rotina onde trabalhar muito deixou de ser sinônimo de crescimento.
virou apenas uma forma de continuar sobrevivendo nessa vida, né? E talvez essa seja a parte mais perigosa de todas, porque quando a pessoa trabalha sem enxergar a evolução, o desgaste não é só financeiro, é emocional também. E a sensação de correr sem sair do lugar vai destruindo a motivação aos poucos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje vive cansada, irritada, desanimada, mesmo trabalhando mais do que nunca. Só que ao mesmo tempo, o mercado continua crescendo, né? Tem mais passageiros, mais corridas, mais carros entrando nas plataformas. E isso levanta uma pergunta muito importante, cara. Será que cada vez mais pessoas entram nos aplicativos, mas cada vez mais motoristas reclamam que o dinheiro diminui? Quem realmente está ganhando nessa engrenagem, né? Porque uma coisa é fato. O motorista continua sendo a peça que sustenta tudo isso funcionando, né? É ele que coloca o carro na rua, é ele que assume o risco, é ele que absorve o desgaste físico, o desgaste mental, o desgaste financeiro. Só que a sensação hoje é que cada vez mais gente trabalha no limite para manter uma máquina que exige sempre mais do motorista, né? E devolve cada vez menos. E talvez o mais assustador é que perceber que isso aconteceu devagar, quase silenciosamente, sem ninguém perceber o momento exato em que dirigir nos aplicativos deixou de ser um projeto de crescimento e virou um projeto de sobrevivência. Mas agora eu quero saber uma coisa de quem vive isso na prática, cara. Pra você, qual foi o momento em que trabalhar com os aplicativos começou a mudar de verdade? E principalmente, você acredita que ainda dá pra crescer financeiramente no mercado hoje em dia? Ou o motorista virou apenas alguém tentando não afundar, né? Comenta aqui embaixo, porque talvez a parte mais importante dessa nossa conversa seja justamente ouvir quem está vivendo isso todos os dias na rua, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!